você pega o seu pratinho, você entra ali pro celeiro que é mais aquecido, né? Que tava meio frio. Aí você vai ter aquela aula, né? Que eles vão mostrar, vão falar sobre a região, sobre Sim, aí os abre a campos. porta lá. Quando abre a porta do paraíso e você vê. No trilho. Gente, eu não acredito nisso. É maravilhoso. Aí teve o jantar viking, onde você se veste igual um viking, onde você come um varal em cima de você, cheio de Luzinha. embutidos. Isso. Cheio de embutidos em cima de você. Uma cenoura branca deliciosa que eu nunca tinha visto na minha vida até então. Um chopp escuro, sim, magnífico esse jantar. Teve também almoço em restaurantes de chefes, sempre com parcerias de Absolute. Gente, foi maravilhoso. Foram tantos passeios que... E os hotéis? Foi Realmente sonho. Realmente a hospitalidade deles lá para bartender, quando tem Absolute Academy, né? É muito pesado, assim, é difícil concorrer. Pois é, encerra lá, né, no Absolute Academy com a prova em dupla para escolher quem faz o melhor, né? Eu poderia passar horas falando aqui dos detalhes, de como aconteceu. Aquele jantar à noite. No meio da floresta? Ó, vocês foram nesse? A gente no meio da floresta. Escuro, no meio da floresta, que é uma casa de caça que não tem energia elétrica. Isso, exatamente. Cada um faz uma parte. Faz seu prato. Isso. A gente cozinhou. Duas equipes, aí depois tem uma mesa. Um faz o doce e o outro faz salgado. Isso, exatamente. São experiências que você leva para a vida. Eu aplico hoje a maioria das coisas que eu aprendi, eu aplico até hoje. Eu passo para os meus meninos. Eu tive ainda a chance, eu acho que você não teve porque não existia, né? Mas eu tive a chance de conhecer ainda o castelo onde era produzido o trigo de Elix. E aí lá também tinha uma casa de caça, onde todos os móveis eram resto de animal. Era feito de animal, resto de animal. E a maior lembrança que eu tenho dessa viagem é uma salada de lagostim que eles fizeram aquele... Eu fui para muito lugar, mas aquela salada de lagostim eu sinto gosto até hoje. Uau. Se eu voltar para a Suécia só para comer salada de lagostim. Uau, é tudo muito gostoso. A experiência, o primeiro lugar que eu vi uma coqueteleira gigante foi lá. Foi inesquecível. Foi a maior recompensa por tudo que eu tinha passado anteriormente, ali anulou todas as humilhações, tudo que eu tinha passado em outros lugares. Você fala, é daqui para frente, né? Exatamente. Você fala, nossa, isso eu vivi. Isso não vai voltar a acontecer. Você tá pensando assim, pô, quantas pessoas tentaram aqui também? Exato. Aqui também. Exatamente. Quantas pessoas. E, no entanto, a nordestina, a magricelinha que ninguém dava nada, foi lá. É isso. E essa foi sua única viagem assim para fora para fazer, principalmente fazer pesquisa, tal, para ver bar? Foi. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu passei por um processo de depressão muito forte. Claro que essas coisas não é divulgado, né? Então, eu passei por um relacionamento que quase me destruiu por completo. Importante dizer que é antes do Thiago, não está falando? Antes do Thiago. Antes do Thiago. Então, tudo que eu tinha... Você vai chegar em casa, sua mala vai estar na porta. Tudo que eu tinha construído anteriormente foi tudo por água abaixo. Então, todos os meus sonhos... Aí ainda levei alguns anos sem querer ninguém. Quando o Thiago veio de uma forma assim excepcional, eu conheci o Thiago fazendo um treinamento de uma cafeteria. Thiago todo engomadinho, que ele fazia direito e ciência. Até hoje, né? Até hoje, Leandrão. Eu imagino que o Thiago, quando vai pra cama, ele vai de samba canção, camisa e blazer. Quase isso. Quase isso. Deve ter um uniforme para dormir. Ele Quase deve ter. Isso. Ele deve ter. Eu consegui fazer... muito chique. Eu consegui fazer com que ele... É porque, assim, a família dele, o avô dele era desembargador. Vixe, Maria. Então, a mãe a vida advogada, dele foi isso, o tio advogado. Então, mas só que... Aí o que foi que aconteceu?
Eu tirei, Tiago. Tomara que minha sogra não esteja vendo. Então, quando eu conheci Tiago, eu tinha desacreditado. Eu dei o treinamento nesse lugar, passei os 6 meses, depois eu fui embora. 2 anos depois, Tiago voltou. E desde então já são 16 anos. Caramba. A minha vida fez isso. Estava aqui, ela fez isso. Eu não vou fazer muita propaganda do meu marido, não, mas ele é uma pessoa excepcional. E nós estamos planejando, sim, é um dos nossos projetos, esse tipo de viagem, para muito em breve. Uma viagem gastronômica, uma viagem onde a gente possa desfrutar daquilo que nós gostaríamos de ter desfrutado antes. E ele também não teve essa possibilidade. Que agora vocês estão conquistando a oportunidade de fazer isso por vocês, né? Exatamente. Não preciso de disputar um campeonato, não preciso de oportunidade de ninguém. Eu tenho, eu vou, eu faço do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, aonde eu quiser. Inclusive, eu ia começar no meio do ano, indo para o campeonato de Portugal, mas aí não tive como ir, porque... Que foi lá o Rabo de Galo, que foi lá em Portugal. Exatamente, onde aconteceu a situação do mestre. E eu não fui porque um dos meus projetos também veio nesse momento. Eu digo, ainda não é o momento de ir. E eu comecei a deslanchar e está indo muito bem. Que é o projeto, eu colocando o meu conhecimento com as flores. Você é uma estudiosa. Uma estudiosa das punks, das funks, né? Isso, eu fui tentando identificar. No início da pandemia, minha mãe colocou stents, então eu tive que sair de Salvador, urgente com ela. Foi assim, da noite para o dia, vamos sair. Pô, saí. Consegui, ela não teve os problemas, mas infelizmente os rins dela a levaram, né? E eu continuei, já era o meu sonho sair da cidade grande. Eu digo, não, eu vou em Salvador agora só trabalhar com a empresa de eventos. E a gente consegue fazer reunião online. Mas é próximo, assim, tipo região metropolitana. É região, exatamente, no litoral norte. Fica a 50 minutos sem trânsito. Ah, legal.